Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é Davi Macena. Davi, a gente está falando do livro Até Quarta-feira. A gente deu um salto aí para a década de 30, mas só queria falar um pouquinho da Batalha das Flores, né? Que Friburgo teve, os cursos, né? Que é bem interessante, que é uma reprodução do Carnaval de Nice. Sim. E foi trazido por aquela elite carioca que vinha, veranista, que vinha passar o final do século XIX em Friburgo, por conta das epidemias de febre amarela no Rio de Janeiro. Sim. Enfim, isso trouxe assim... Esse mesmo veranista tem uma importância incrível na construção do Carnaval de Friburgo. Né? Desde essa época. E a gente sente assim que o espírito do Carnaval nessa época era a questão da ideia e da piléria, né? Usando assim, até um termo da época, quer dizer, ou seja, você aproveitar o Carnaval para falar mal da Câmara Municipal, Sempre. dos problemas de iluminação, problema de água, etc. E o anonimato também, né? Que eu acho a figura da máscara, ela cumpre esse papel, né? Do anonimato. Que a gente brinca sempre que não existe mais esse mascarado que vai lá e faz a provocação, perguntando, sabe quem eu sou? Você sabe quem é? Né? Sempre teve isso muito forte. Aquela no Carnaval. voz em falsete, a voz em falsete, ser identificado, né? Dizia algumas verdades que a pessoa não queria ouvir. Né? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Porque, na verdade, quando então as máscaras se deixam de ser o uso para dar lugar às fronhas, então há uma igualdade, né, dos personagens. Que fronhas essa? As fronhas, nos anos 50, sobretudo, a figura da máscara passa a ser usada só por uma elite. E quem quisesse o anonimato verdadeiro pegava uma fronha de travesseiro, amarrava as pontas, fazia 2 buracos, o buraco da boca, brincava com um lápis sobrancelha, um batom, amarrava no pescoço, botava uma roupa qualquer, que eram os blocos de sujo. Fiz muito isso, né? Que eram os blocos de sujo. Então, na multidão, você não conseguia identificar quem era. Né? Não é a máscara tal. Entendi. É uma fronha como outros tantos têm fronha. Né? E aí essas pessoas é que você tinha que ter medo, porque essas pessoas chegavam no seu ouvido e te diziam coisas que você não estava preparado para ouvir, com uma voz em falsete, né? Do tipo, a sua mulher está traindo você. Né? Você acha que eu não sei que foi você que roubou aquele dinheiro? Né? Então isso era uma coisa que alimentava a piléria, né? A graça do Carnaval. Né? E a gente acabou perdendo um pouco isso, né, Davi? Perde exatamente. O Carnaval ele vai se reinventando, né? Diante das novas tecnologias, das novas linguagens. Na medida que Davi está falando, e você, da influência dos veranistas no final do século passado, no início no início do século XX também, já depois, mais tarde, já numa nova década, a influência daqueles que vieram para ser sócios do Country. O Country Club chegou a ter 1.800 sócios e, num determinado momento, 600 a 700 sócios do Country eram de Niterói e Rio de Janeiro. Foi quando, então, o Carnaval de Friburgo teve um plus. Quando a Village contratou Mestre André para vir para Friburgo, Mestre André era o grande nome da bateria de Mocidade Independente de Padre Miguel, e ele veio, né, Davi? Você participou, né? Eu me lembro aí dos seus 2 amigos, Francis e Eduardinho, como que eles participavam com certeza. Nesse momento. Mas já em 30, como você mencionou a década de 30, nós tínhamos só os ranchos, né? Eram muito tímidos. E então, o que acontece? Um grupo de veranistas do Sanatório Naval traz novos instrumentos musicais e saem às ruas, né? Brincando de escola de samba, porque já existiam. O Sossega-Leão. Já existia escola de samba no Rio de Janeiro. Né? A Deixa Falar, já existia no Estácio. Né? Então, chocalho, pandeiro, esses novos instrumentos acabaram provocando um grupo de jovens que frequentava o Fluminense, na Praça do Suspiro, onde hoje está o Teatro Municipal. Né? E esse grupo, então, resolveu fundar a sua primeira escola de samba, que era Fluminense Azul e Branco. Né? Mais tarde, o Fluminense se transformou em friburguense, né, Juca?
mas tinha o Fluminense azul e branco. E o Fluminense passou a ser alunos do samba. Alunos do samba na década de 70. Né? Mas em seguida houve uma expulsão de alguns meninos da Village que tentaram fazer parte da bateria do Fluminense. Esses meninos ofendidos foram incentivados a fundar a Village no samba. Também a Saudade se funda na década de 40. Né? Aí, durante muitos anos, houve uma resistência, mantinha-se o Rancho Flor do Sertão, que era um rancho de olaria. Né? Otávio do Grito também, que era do outro Grito, lado. Né? Otávio já era Do anterior. Né? coisa, né? E você tinha ainda Unidos do Terreirão e Império de Olaria. Terreirão é conselheiro. Não, Terreirão também também era olaria. Tá. Terreirão E era aí aqui no Minas fundem, Gerais. na década de 70, se fundem Unidos do Terreirão, Império de Olaria e Rancho Flor do Sertão, e fundam então a Imperatriz de Olaria em 1976. Né? Então, é muito curioso, nós tínhamos ainda acadêmicos das Brownies, que era uma escola profundamente elitista, né, muito frequentada por veranistas que tinham casas no Sanssouci, nas Brownies. Né? Era uma escola muito fina, muito elegante, né, muito diferenciada. Né? E nós tivemos Unidos dos Verdejantes, que foi do Esperança. Nós tivemos o da Chacrinha, que era da Chácara do Paraíso. Janaína, Davi está falando disso aí, né? Da fundação do Fluminense, que foi o primeiro, hoje alunos do samba. Ali na Praça do Viagra tem uma figura folclórica e querida, que é Luiz Pavão. Compositor maravilhoso. Luiz Pavão, ele é um eletricista brilhante da cidade, ele fez parte, Humberto Fontão, Fontão. A mãe do Humberto Fontão pintava à mão as bandeiras Dinair Fontão, das escolas de samba. Ela era tia do Carlitinho. Isso. Do Carlitinho. Exatamente. O Carlito, né? Ela. E o Luiz Pavão, Betito, tinha um outro que era famoso no Alunos do Samba, Davi, era Aguinaldo Sevilha. Sevilha são muitos nomes, né? Muitos então, abnegados. Cada escola tem aquelas figuras tradicionais. Eu né? vi aqui que no seu livro tem uma foto do Leônidas. Leônidas, grande Leônidas. Você chegou a entrevistá-lo? Entrevistei o Leônidas, sou amigo pessoal, ele trabalhava no Banco do Brasil, onde meu pai também trabalhava. Então, nós, desde muito pequenos, sempre tivemos portas abertas na Village no Samba. Conheço a família Cabrita, conheço Tereza, conheço todo mundo, família Trigo. A Village, inclusive, teve a primeira carnavalesca do Brasil. Nunca no Brasil havia uma mulher à frente de uma escola de samba. E a Adélia Trigo foi pioneira, foi Irmã a primeira carnavalesca do Brasil. Irmã de Helena, Janaína. Helena Adélia Trigo. E essa Village foi fundada em 23 de setembro de 48. A Saudade foi fundada em 7 de setembro, também de 48. Isso. E é interessante, quando ele cita ali o Leônidas, Leônidas foi criado na Village pela família do seu Mário Faria, e ele depois arranjou a namorada e esposa dele, está inteirona até hoje, a Tereza. A Tereza morava nas Brownie. E nesse momento que a Village estava no auge, surge a escola de samba. Acadêmicos das Brownie. Chique, né? Acadêmicos das Brownie, onde a Tereza morava, tinha um reduto ali, né? E ela levou muita gente das Brownie. Com certeza. Depois para a Acadêmico dos Brownies tem uma grande importância, porque ela foi afilhada da Mangueira. E era muito comum, aos sábados, que viessem a Friburgo visitar a afilhada, Dona Zica, Dona Neumann. E há um registro do Cartola, no início dos anos 70, que, como era um lavador de carros e que não era muito bem vestido, ele ficava no bar do Zep, hoje o Bar América, da Rivana, né? Ele ficava ali fazendo hora, enquanto Dona Neumann, Dona Zica, delegado, mestre-sala emblemático na história, e mocinha, porta-bandeira, iam lá cuidar da afilhada Acadêmico das Brownies. O nosso querido compositor Cartola ficava tomando uma cachaçinha com o Zep até que descesse todo mundo para comer a tradicional feijoada do sábado. Né? Em 74, Cartola é descoberto e transformado num dos maiores compositores do Brasil. Que coisa, né? A passagem de todas essas pessoas por exatamente. Friburgo, E mocinha e delegado, mocinha preparava Lucinha como porta-bandeira das Brownies e delegado preparou ninguém mais, ninguém menos que Carrasco, que foi um grande jogador de futebol e um dos nossos maiores mestres-salas. Né? E Eduardo Rodrigues, já nessa época, observava as aulas e os treinamentos que delegado oferecia ao Carrasco
e ficava surpreso de ver como Friburgo tem um mestre-sala tão garboso como o Carrasco, né? Que era um homem muito bonito, muito imponente, é até hoje um amigo muito querido. Então, há sempre uma influência muito forte. A Village com o mestre André, alunos do samba nos anos 80, com a vinda do grande carnavalesco Eloy Machado. Eloy Machado, né? foi importante. E a Unidos da Saudade, que faz uma revolução em 1974, transformando a comissão de frente, que até então era composta por diretores e presidentes das agremiações, num espetáculo à parte, contratando Miguel Rotondaro e Gilberto Leitão, que foram também carnavalescos sensacionais que mudaram os rumos do Carnaval de Friburgo. Mas a gente não pode deixar de homenagear aqui a Laelson Correia, Luiz Cláudio, Eduardo Rodrigues, Francis e tantos outros que deixaram essa estrada, onde hoje passeiam Jorginho Freitas, Cleiton Hélia, Roberto Abreu, que são carnavalescos de Friburgo, que brilham fora de Friburgo. Que coisa, quanta informação, né, Davi? Você trouxe tudo isso para o seu livro. Falta muita coisa, né? É claro que a gente que trabalha com pesquisa e com memória tem esses espaçamentos, né, que são comuns. Eu encontrava muito um senhor que dizia assim, você não sabe nada sobre a fundação do Alunos do Samba. A Alunos do Samba foi fundada no Cordoeira. Não foi fundada no Cordoeira. Ela, durante o período em que ela foi desalojada da sede do Fluminense na Village, ela passou um período ensaiando no Beco da Sofia, que era o beco da oficina, né? E também um período no terreno atrás da sede da Arena, na Praça Dom João VI, na época, onde hoje está o Banco Palmeirindos, o Banco Real, o Banco Bradesco, né? É muita informação. Davi, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com o pesquisador, roteirista, jornalista Davi Macena, na Velha Nova Friburgo.